Milagre urgente acontece após oração poderosa a São Antônio. Você nem vai acreditar. Na pequena cidade de Vila Esperança, o tempo parecia ter parado. Ruas esburacadas, casas desbotadas e o assobio do vento deixavam um ar de desolação. Mas toda sexta-feira, ao cair da noite, o que parecia um simples ritual se transformava em algo extraordinário. Clara, uma mãe solteira, com os olhos marcados pelo cansaço e pela esperança, juntava-se a um grupo de fiéis na antiga igrejinha, onde a luz de Santo Antônio piscava como um farol em meio ao caos. A cada oração, as vozes ganhavam força, unidas em pedidos desesperados de prosperidade e amor. Meu São Antônio, faz um milagre, por favor. Ecoava a súplica agoniada de Clara. Certa noite, um forasteiro misterioso apareceu. Ele usava um chapéu de aba larga que cobria metade do rosto e um manto que parecia feito das próprias sombras da noite. Todos pararam. Ele tinha um ar enigmático que atraiu olhares curiosos e murmúrios nervosos. Assim, o ar carregava um mistério palpável, como se a própria igreja estivesse segurando a respiração. Quando ele começou a falar, suas palavras se entrelaçavam com um sopro de esperança ardente. Os milagres não são apenas pedidos, mas a soma de fé e ação. Clara sentiu um frio na barriga. Havia algo naquela voz que a intrigava, quase como se ele estivesse falando diretamente a ela. "O que você precisa, mulher?" perguntou o forasteiro, fixando os olhos profundos sobre ela. Num instante, todos se voltaram para Clara. O coração dela disparou. As palavras saíram entrecortadas, trêmulas. "Preciso de um trabalho para sustentar meus filhos." O forasteiro a observou por um longo momento, como se pesasse suas necessidades contra as expectativas. Depois respondeu que o caminho estava maduro para quem era corajoso. "Você acredita que São Antônio pode atender seu chamado?" lançou, quase desafiador. O silêncio que se seguiu foi eletrizante. Os membros da congregação trocavam olhares de espanto e esperança. "É um sinal, o próprio santo está aqui", sussurrou uma mulher ao lado de Clara, enquanto um homem mais velho murmurava algo sobre destinos cruzados. Clara sentiu um nó na garganta. O forasteiro, então, retirou um pequeno objeto do bolso. Um medalhão reluzente com a imagem de Santo Antônio. "Este é o seu símbolo de fé", disse ele, "mas não se esqueça, o verdadeiro milagre depende de você." A tensão aumentou conforme os minutos passaram e Clara pensava no futuro de seus filhos. O que aquele medalhão significaria? E como o forasteiro sabia sobre suas dores? As perguntas dançavam na mente dela, confundindo esperança e desconfiança. Algo não parecia certo. E enquanto o misticismo envolvia a atmosfera, um pensamento sombrio se instalou. Estaria ela prestes a cair em uma nova armadilha disfarçada de promessa? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Haha! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava presa em seus pensamentos. O medalhão estava quente em sua mão,
mas a presença do forasteiro parecia ainda mais intensa. Todos na sala olhavam para ela, uma mistura de expectativa e ansiedade desenhada em seus rostos. A ilusão de um milagre estava prestes a se dissipar, como uma névoa que some a luz do dia. Mas nada preparava para o que viria. O som do rangido ecoou no ambiente silencioso, trazendo um vento frio que fez as velas tremerem. Um homem de jaqueta desgastada e rosto suado entrou, ofegante com os olhos arregalados. Sua presença era como um raio em uma noite escura, cortando a penumbra. "Mãe Clara!" ele gritou, ignorando o ambiente sagrado ao seu redor. O coração de Clara deu um salto. Era Pedro, o pai de seus filhos, que havia desaparecido meses atrás, deixando um vazio e uma série de contas não pagas. Mas ele parecia diferente. O olhar que sempre foi cheio de amor, agora estava carregado de um desespero palpável. Antes que Clara pudesse reagir, Pedro avançou, o olhar fixo no forasteiro. Você está por trás disso, não está?" A voz dele rugiu, ecoando pelas paredes da igreja. O grupo de fiéis estava em choque. Clara ficou imóvel, seu coração pulsando no pescoço. O forasteiro parecia surpreso, mas seu sorriso nunca saiu. "Eu não sei do que você está falando", começou o forasteiro, mas Pedro interrompeu. "Você trouxe os problemas para esta cidade. As pessoas estão perdendo tudo." A acusação caiu como uma bomba. Clara piscou, confusa. Ela olhava entre os dois homens. Seu coração lutando com emoções contraditórias. O forasteiro deu um passo à frente. "Você não entende, Pedro. Eu só sou um guia. O que acontece aqui depende das escolhas de cada um." "O que você disse?" Pedro riu amargamente. "Guias, escolhas. Isso só é bonito na teoria. A realidade é que você explorou a fragilidade das pessoas." As murmurações cresceram na multidão. Clara sentiu um nó na garganta, sua esperança desmoronando. O que Pedro estava insinuando? A tensão aumentava. Clara finalmente encontrou coragem. "O que você quer dizer com isso, Pedro?" A voz dela tremia, mas havia um fogo dentro dela. "Você não sabe mais nada sobre o que acontece aqui. Eu só queria um pouco de fé e..." Pedro interrompeu, um olhar de dor estampado em seu rosto. "E você deveria saber que eu estava tentando mudar. Eu ouvi histórias sobre este homem e suas intenções." Ele apontou para o forasteiro, que agora tinha um semblante sério. "Ele não é quem você pensa que é." Os olhares se deslocaram rapidamente entre eles. O grupo murmurava mais alto. Clara estava atordoada. "Pedro, pare. Esta é uma igreja. Estamos aqui em busca de ajuda, de um milagre." O forasteiro, agora com o rosto mais próximo, disse calmamente: "Milagres, Clara, vêm com verdades. As escolhas que fazemos têm consequências." E enquanto as palavras ecoavam, Clara sentiu um frio sobrenatural vazar de suas mãos e atingir seu coração. De repente, uma mulher na congregação começou a gritar: "Ele não é humano! Ele é um demônio disfarçado!" A multidão mudou. Os olhares de esperança foram substituídos por medo e pavor. Clara ficou paralisada. Uma inquietação varreu seu corpo. O forasteiro, o suposto mensageiro de Santo Antônio, agora era visto como um inimigo. As luzes da igreja começaram a piscar enquanto o sussurro de preocupação permeava o ar. Que segredos ele guardava? O que realmente aconteceu com aquelas pessoas que perderam tudo? Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. Ela não sabia em quem confiar.
O que Pedro estava escondendo? E afinal, quem era realmente aquele forasteiro? O coração dela batia rápido e a dúvida ocupava cada canto de sua mente. As respostas estavam mais distantes do que nunca. E a linha entre o sagrado e o profano se tornava cada vez mais tênue. O que seria do futuro dela e de seus filhos agora? A única certeza era que tudo mudara para sempre, enquanto o caos se instalava na igrejinha. Clara sentia o peso do momento aumentar. As palavras de Pedro ecoavam, mas a gritaria da multidão a deixava confusa. O forasteiro, agora cercado por olhares hostis, mantinha-se calmo, um sorriso enigmático ainda nos lábios. Mas Clara, perdida em um turbilhão de emoções, não conseguia mais discernir a verdade. De repente, como um trovão rasgando o céu, uma figura emergiu na porta escancarada da igreja. Era uma mulher. Seus cabelos desgrenhados e roupas rasgadas a faziam parecer uma sombra. Seus olhos, no entanto, ardendo com uma intensidade quase sobrenatural, fixaram-se em Clara. "Você, Clara!" ela gritou, a voz potente como o eco de uma montanha. Clara franziu a testa sem entender. "Quem é você?" A mulher avançou alguns passos e a multidão se afastou, formando um círculo. Pedro, visivelmente agitado, exclamou: "Saia daqui, Bia! Você não tem nada a ver com isso." "Eu tenho tudo a ver!" Bia respondeu, a voz tremendo de emoção. "Eu sou irmã dela. Você não pode ignorar isso." A revelação abriu uma fenda no chão sob os pés de Clara. "Irmã? Essa mulher era sua irmã? Ela nunca soubera. O que mais havia escondido em sua família?" Uma onda de murmúrios percorreu a congregação. Clara mal conseguia respirar. As lembranças de uma infância distante vieram à tona. Ela sempre sentira um vazio em seu coração, uma ausência que nunca soube identificar. E agora, essa mulher estava diante dela, desafiando tudo o que acreditava saber sobre si mesma. Bia continuou, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. "Você não entende. Eu vim porque algo muito maior está em jogo. O forasteiro não é um demônio. Ele é a única esperança que temos agora." Clara olhou para o forasteiro, que ainda mantinha seu sorriso misterioso. E então, para Pedro, que estava tão atordoado quanto ela. "Como você pode dizer isso? Ele trouxe desgraça." Pedro retrucou, indignado. "Destruiu esta cidade." "Destruiu? Ou talvez tenha revelado a verdadeira natureza das pessoas." Bia desafia, apontando para o forasteiro. "A dor e a pobreza que vemos não vieram dele. Vieram de nossas próprias escolhas." Aquela afirmação pareceu ferir a todos. Clara sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Como alguém poderia jogar a culpa assim sobre suas vidas? "Espere, o que você está dizendo, Bia? Como você sabe disso?" Clara hesitou, a mente zumbindo de perguntas não feitas. "Porque eu estive aqui assim por tanto tempo." A voz dela falhou por um instante. Clara percebeu o quanto a irmã estava machucada. "Eu não consegui voltar. Estava longe quando você mais precisava de mim." Um silêncio pesado se instalou. O coração de Clara disparava enquanto lutava contra as lágrimas. O que mais Bia havia enfrentado? Por quê? Antes que alguém pudesse interromper, surgiu uma nova figura. Um homem vestido em um terno escuro com uma expressão séria surgindo do fundo da igreja. Ele tinha um ar de autoridade, e sua presença fez todos pararem e olharem. "Bia, você não deveria estar aqui", ele disse, um tom urgendo em suas palavras.
Isso é maior do que você imagina. Ao contrário, é exatamente o que eu imagino. Bia segurou sua posição. Clara mal podia acreditar no que via. Era o pai delas? Ele havia desaparecido anos atrás e a confusão tomava conta dela. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? Clara sentia um nó se formar em sua garganta. O frio na barriga apertava mais. O homem olhou para Clara, a dor refletida em seu rosto. Você não faz ideia do que está em jogo aqui. E sobre a sua mãe, ela não é quem você pensa que é. As palavras caíram como uma bomba. A multidão agora estava em alvoroço. Os sussurros aumentavam, o temor e a curiosidade se misturavam. Clara olhou para Bia, depois para Pedro e finalmente para o forasteiro. O que mais estava escondido? Cada revelação parecia desmoronar a vida que ela conhecia. O silêncio foi rompido com uma gritaria crescente, mas Clara soube que nada voltaria a ser como antes. E no fundo de seu ser, o caldeirão de primeiro contato estava prestes a borbulhar. E agora, Clara se perguntou o que mais restava a descobrir e a que custo. Enquanto Bia e o homem interno discutiam, Clara sentiu como se o mundo estivesse girando em torno dela. O forasteiro, agora sob o foco da multidão, observava tudo em silêncio, seu sorriso desaparecendo lentamente. "O que está acontecendo?" Clara gritou, sua voz quase perdida entre os murmúrios e a agitação. A confusão tomou conta da sala, e ela sentia o desespero crescendo em seu peito. "Clara, você precisa ouvir!" Bia implorou, mas o homem disse, "Isso é uma conversa que não deve acontecer aqui." Ele avançou, tentando puxar Bia para longe, mas Clara se interpôs, seu coração batendo tão forte que mal conseguia respirar. "Stop! O que vocês estão escondendo de mim?" clamou Clara, a urgência em sua voz fazendo com que todos parassem. Então Pedro, ainda segurando sua raiva, disse, "É hora de revelar tudo, Bia. Não tenha medo, você pode fazer isso." O círculo de pessoas ficou em silêncio, as palavras pesadas no ar. A tensão estava quase insuportável. Bia, com lágrimas nos olhos, finalmente se virou para Clara. Eu sou mais do que sua irmã. Eu fui seu anjo da guarda, desde o dia em que você nasceu. Fui enviada para te proteger, mas algo deu errado." O grito dela cortou o clima da igreja como um trovão rasgando o céu. Clara ficou paralisada, seu cérebro se tornando uma massa de incertezas. "Anjo da guarda? O que você quer dizer com isso?" Clara balbuciou, a incredulidade quase sufocante. Bia fechou os olhos, respirou fundo e continuou. "Desde que éramos crianças, nossa família foi marcada por coisas estranhas. Teu pai não era apenas um homem comum. Ele era um guardião, Clara. Protetor de um segredo ancestral. E eu sempre fui destinada a te encontrar. O forasteiro, ele é parte disso." As palavras de Bia foram como um raio. Clara olhou para o forasteiro, seus olhos agora cheios de perguntas. O homem interno franziu a testa. "Chega, Bia! Você não sabe no que está se envolvendo!" Ele tinha um tom tão sério que fez com que todos segurassem a respiração. O clima de tensão aumentava e o forasteiro finalmente quebrou o silêncio. Ele olhou diretamente para Clara e, pela primeira vez, "Eu sou parte de algo maior. Eu não sou o inimigo. Você vai precisar de mim, Clara." Ele fez uma pausa e Clara sentiu seus batimentos acelerarem. Se as forças que foram suscetíveis ao seu pai forem despertadas, o que existe não é apenas uma batalha pessoal, mas algo muito mais sombrio. Nesse momento, a porta da igreja começou a tremer.
e o clima mudou instantaneamente. Um vento frio e cortante invadiu o local, e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma sombra escura apareceu na entrada, como se o próprio espaço estivesse sendo preenchido por um mau presságio. "O que é isso?" Pedro gritou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a sombra tomou forma. Um homem alto, de olhos brilhantes e um sorriso sinistro. "Então finalmente nos reunimos", disse ele, a voz suave, mas carregada de malícia. "O legado dos guardiões e as traições não podem permanecer escondidas por muito mais tempo." Clara estava em choque, seu coração martelando. Olhou para Bia, para Pedro e para o forasteiro, tentando juntar as peças. Quem era aquele homem? E o que ele queria? Uma sensação de pânico a envolveu. "O que está acontecendo?" Clara gritou, mas a sala já se tornara um caos. As pessoas começaram a empurrar-se, as murmurações se tornaram gritos, e o forasteiro estava agora na frente de Clara, como um escudo. "Confia em mim", ele disse, sua voz calma em meio à tempestade. Mas Clara não sabia mais em quem confiar. Um futuro obscuro se desenhava à sua frente, e os laços que antes eram claros, agora se tornavam emaranhados de segredos, traumas e um legado sinistro. "Esta não é só sua luta, Clara, é sobre todos nós", Bia exclamou, mas Clara não conseguia ouvir. Seus pensamentos estavam voando, e a única coisa que ela sabia era que tudo havia mudado de forma irrevogável. O que ela acreditava que era apenas um pedido de ajuda havia se transformado em algo aterrorizante. O que mais estava por vir? E a que custo? Enquanto Bia e o homem interno discutiam, o clima na igrejinha virou um pesadelo. Clara sentia seu mundo desabar, cercada por verdades que surgiam como tempestades. O forasteiro também estava visivelmente tenso. "Confie em mim", disse ele, mas a insegurança estava estampada em seu rosto, como se ele mesmo questionasse sua posição. E então, como um trovão rompendo o silêncio sepulcral, um grito ecoou. "Não, você não pode fazer isso!" Era uma voz conhecida, a de Clara. O homem que entrou, o que parecia ter uma aura de poder, virou-se na direção dela. E no exato momento em que Clara sentiu seu coração acelerar, o forasteiro, que antes era uma figura de esperança, desabou de joelhos, como se uma força invisível o esmagasse. "O que está acontecendo?" Clara exclamou, confusa e horrorizada ao mesmo tempo. As luzes da igreja começaram a piscar de forma caótica, e Clara não sabia se o pânico era devido ao que acontecia no interior ou a uma tempestade que se aproximava do lado de fora. "Eu não posso deixar que você faça isso, Gabriel", Bia gritou, confrontando o homem interno. Uma onda de incredulidade a envolveu. "Gabriel?" O nome ecoou na mente de Clara. "Você, que sempre esteve em segredo, agora vem aqui se fazer de herói?" Bia estava furiosa, e Clara sentiu o gelo percorrer suas veias. A multidão começou a murmurar, o medo estampado nas faces. Clara viu Pedro, sua raiva transformada em confusão. "O que você está escondendo, Bia?" ele perguntou, a voz trêmula. O forasteiro, ferido e ainda de joelhos, olhou fixamente para Clara. "Você precisa entender. A verdade é que há mais envolvidos do que você imagina." "Que verdade?" O desespero se tornou uma ferida exposta em Clara. Tudo que parecia fazer sentido virou poeira. "Quem é esse homem? O que suas palavras significam?" Seus olhos se moviam freneticamente entre Bia e Gabriel. "No fundo, você sempre soube", Bia respondeu, suas palavras pesadas como chumbo. "Você e Pedro são um elo, mais do que parentes. A conexão vai além da simples amizade, Clara."
O caos na congregação aumentou. Clara ficou paralisada. O que queriam dizer com ela? Ela e Pedro? Algo se agitou dentro dela. Stop! O que você está dizendo? Nós somos apenas amigos. Sua voz soava estridente, quase implorando por negação. No fundo, você sabe que é verdade, Bia repetiu. E Clara sentiu o mundo girar. Um sentimento de traição começou a surgir. Pedro era seu suporte, mas havia um eco dentro de si que não conseguia ignorar. Vocês dois têm um destino que nunca assumiram. É hora de enfrentar isso. Gabriel, agora em pé, avançou, como uma sombra gigantesca. Se você não parar, Bia, não haverá como voltar atrás. O que está em jogo não é só sobre você. É sobre o futuro de todos nós. O tom dele estava carregado de autoridade, e Clara sentiu que todas as chaves do seu destino estavam em suas mãos. Então, em um ato inesperado, ocorreu um silêncio profundo, como se o próprio universo os estivesse ouvindo. E com um movimento rápido, Gabriel estendeu a mão em direção a Clara, como se conseguisse enxergar o que estava oculto dentro dela. Você precisa fazer sua escolha, Clara. Você realmente quer saber a verdade? Um frio intenso tomou conta do ambiente, enquanto ela olhava em seus olhos. Ali, naquela fração de segundos, tudo parecia fazer sentido, mas o peso da escolha estava esmagador. Clara sentiu um nó na garganta e ouviu os sussurros da multidão, o medo e a dúvida misturados. O que ela escolheria? E ao mesmo tempo uma pergunta ecoava. O que mais seria revelado se ela dissesse sim? Foi então que um lampejo de luz irrompeu e a igreja pareceu vibrar. A escolha estava prestes a ser feita, mas o destino já estava traiçoeiramente selado. O que seria revelado então? Clara sentiu seu coração acelerar. Uma verdade devastadora estava prestes a se revelar. Mas qual seu preço a pagar? O silêncio na igreja era palpável, mas o choque nas palavras de Gabriel ecoava como um trovão na mente de Clara. Você realmente quer saber a verdade? Ele repetiu, enquanto os olhos dela o fixavam, perdidos entre a dúvida e o desespero. A luz tremulante das velas lançava sombras por todo o lugar, e a atmosfera estava carregada de tensão. O grupo estava em silêncio, todos aguardando a resposta de Clara. Ela sentia o peso da decisão como se a única saída fosse mergulhar na incerteza. Era a escolha entre a verdade e a segurança de suas crenças. Só que antes que ela pudesse responder, a porta da igreja se abriu com um estrondo ensurdecedor. Um homem entrou, com roupas rasgadas e uma expressão de dor no rosto. Era Miguel, o irmão de Clara, que ela acreditava ter desaparecido há anos. Clara, você precisa saber! Ele gritou, a voz entrecortada pela ansiedade. Todos na igreja se voltaram para ele, o murmúrio subindo novamente. Não podemos ficar aqui! É uma armadilha! O pânico nos olhos dele fez o coração de Clara acelerar, e ela se perguntava o que estava acontecendo. O que você quer dizer? Clara perguntou, o medo se entrelaçando com a confusão. Miguel deu um passo à frente, seu olhar fixo em Gabriel. Ele não é o que parece, Clara. Ele é parte de algo muito maior e muito mais perigoso. Perigoso? Como assim? Pedro se adiantou, ainda segurando a raiva, mas agora com um toque de preocupação. Miguel apenas assentiu, tomando ar antes de continuar. Você se lembra daquelas histórias que nossa mãe contava sobre os guardiões? Sobre como eles estavam sempre ao nosso redor, observando? O olhar de Clara se ampliou. Gabriel é um deles. E você, Clara, você é a chave. A revelação bateu como um tsunami. Clara se virou para Gabriel, a mente girando. Eu sou a chave para o quê?
A tensão era quase insuportável. O forasteiro, que antes parecia um salvador, agora se tornava uma figura de dúvida. Gabriel sorriu de forma enigmática, mas não disse uma palavra. Você não sabe o que está em jogo. É muito mais do que você imagina. Miguel continuou, buscando olhar nos olhos da irmã. Nós somos parte de uma linhagem. E tudo isso foi desencadeado porque você começou a buscar respostas. Você liberou forças que nem mesmo consegue compreender. A sala balançou com as novas informações. Clara se sentia como se estivesse perdendo o controle. E o que você sabe sobre o pai? O que aconteceu com ele? O próprio medo de confrontar a verdade a fazia tremer. Ele não desapareceu. Ele foi levado, sequestrado por aqueles que temem o nosso poder. Miguel gritou, o pânico agora escorrendo em seu tom. E, muitos anos atrás, ele fez um acordo. Um pacto que ele achou que poderia nos proteger, mas que exatamente agora nos ameaça. Oh, meu Deus! Clara murmurou enquanto um peso insuportável apertava seu peito. O eco de cada palavra ressoava, levando-a a se perguntar se tudo aquilo era real ou apenas uma ilusão criada pelo desespero. A multidão estava em um frenesi, com pessoas falando entre si, algumas próximas a gritar de horror, enquanto outras tentavam entender a calamidade que agora se desdobrava. A tensão aumentava e, de repente, um grito cortou o murmúrio. Cuidado! Se voltaram ao som pelos sombrias, começaram a entrar pela igreja, flutuando, como se estivessem se materializando das sombras. Os rostos dos fiéis se tornaram uma mistura de pânico e incredulidade, e o clima que antes era tenso, agora se afundava em um terror absoluto. Nós precisamos sair daqui rápido, Miguel exclamou, tuchando Clara pelo braço. Mas Clara hesitava, as peças do quebra-cabeça começando a se ajustar. O que mais ela não sabia? E qual era o verdadeiro papel de Gabriel neste jogo sombrio? Eu não posso deixar isso assim. Clara gritou, sentindo seu coração acelerar, enquanto os olhos dela se moviam entre os novos perigos e ainda fixos em Gabriel. O sorriso dele havia sumido, substituído por uma expressão que misturava preocupação e algo mais. Talvez culpa. O que ele realmente era? E enquanto Clara se virou, encarando o perigo iminente, ela sentiu que a linha entre o bem e o mal estava prestes a se desfazer completamente. Então, uma luz ofuscante surgiu e um som explosivo reverberou pela igreja. O chão tremeu. Clara teve a sensação de que tudo estava prestes a mudar, uma vez mais. Mas antes que pudesse compreender, foi como se o tempo parasse. A conexão entre eles estava prestes a ser revelada, mas não sem consequências. O que mais estava escondido nesse labirinto de mentiras e verdades? Enquanto Bia e o homem interno discutiam, a atmosfera na igrejinha estava prestes a mudar. Clara sentiu seu coração disparar. Os rostos ao seu redor estavam em choque e Gabriel ainda olhava, como se tentasse transmitir uma mensagem silenciosa. Então, um clarão ofuscante irrompeu no ar, e a terra sob seus pés tremia, como se o próprio local estivesse avisando que algo grande estava prestes a acontecer. As luzes das velas piscavam descontroladamente, lançando sombras dançantes nas paredes. Um medo crescente tomou conta de Clara. O som de passos apressados ecoou, e todos se viraram para ver o que se aproximava. E então ele entrou,
Um homem com um manto escuro e um olhar penetrante. Clara não podia acreditar. Era Carlos, o amigo de seu pai, que havia desaparecido sem deixar rastro. Clara! Ele gritou, a voz preenchida de desespero. Você precisa ouvir. Tudo está se desfazendo. A tensão aumentou. Clara olhou para Miguel. Carlos, o que você está fazendo aqui? O homem agora estava ofegante, como se tivesse corrido por horas. A situação está pior do que imagina. O que você liberou, Clara, pode destruí-la. Ele gesticulou para o forasteiro, que ainda estava no chão. Os murmúrios na multidão aumentaram. A confusão misturada ao medo. O que você quer dizer com isso? Clara não entendia. Carlos, percebendo a incerteza, continuou. O pacto que seu pai fez não era apenas um acordo qualquer. Ele selou a cidade a forças que agora estão se aglomerando aqui. E a chave é você. A revelação bateu como um raio. Eu sou a chave? Mas por quê? O desespero invadia a voz de Clara, enquanto todas as peças começavam a se encaixar, mas em um cenário horrível. O que eles querem de mim? Enquanto Carlos falava, as sombras atrás dele pareciam começar a se mover. Uma onda de pânico correu pela congregação. Elas não vão parar! Você precisa decidir! Carlos exclamou enquanto os murmúrios cresciam em uma tempestade de vozes. O que está acontecendo? Bia parecia tão confusa quanto Clara, mas Miguel segurou a mão dela, consoladora e firme. A verdade é que o poder que seu pai buscou destruir se manifestou em você, e esta cidade está sentindo as consequências. E então, sobre as revelações, uma risada profunda e ressoante preencheu o ar. Era a voz de Gabriel. Vocês não podem entender! As luzes começaram a piscar mais intensamente. Pensam que estão no controle, mas tudo está prestes a mudar. Clara se virou para ele. O que você quer dizer? O que você é? O olhar de Gabriel, antes calmo e enigmático, agora estava tomado pela urgência, como se estivesse sendo sugado para dentro de um vórtice. Vocês não estão prontos para a verdade, gritou ele, enquanto o ambiente ao seu redor parecia se desintegrar. A linha entre a luz e a escuridão se desfaz. Não sou apenas um guia, sou parte do que seu pai selou. As vozes da multidão se tornaram gritos confusos e aterrorizados. Clara percebeu que estava no centro de um turbilhão sobrenatural e suas mãos tremiam. E se você não é um demônio, o que você realmente quer? A dúvida a consumia. Liberdade do pacto que os prendeu. Gabriel respondeu, a voz tão intensa que parecia ressoar pelas paredes da igrejinha. E você, Clara, é a chave para abrir essa porta. O destino de todos depende disso. As sombras pareciam se agitar, movendo-se em direção a Clara, atraídas por sua energia crescente. Um frio intenso envolveu a sala, e Clara sentiu um nó na garganta porque sabia que a decisão estava em suas mãos. Ela olhou para todos ao seu redor. Miguel, Bia, Pedro e o forasteiro desolado. Se você me deixar, vocês estarão condenados. Soou a voz de Gabriel, que agora se tornava desesperadora. Mas Clara não sabia em quem confiar. A cada palavra, o que deveria ser um milagre se tornava um pesadelo. E quando as sombras se precipitaram, ela sentiu que a vida dela mudava para sempre. Todos os laços, todos os segredos e todas as promessas haviam se desfeito como papel molhado. Um grito ecoou enquanto a escuridão se aproximava. Clara teve um último pensamento antes de tudo escurecer. O que eu realmente sou? E tudo se despedaçou em uma explosão de luz e sombras, deixando uma dúvida inquietante no ar. O futuro agora
Era um mistério aterrador, e o caminho que escolhera se desenrolava em direções desconhecidas. O que viria a seguir? Clara sentia que a verdadeira luta estava apenas começando. A escuridão envolveu a igreja e o ar parecia vibrar com uma tensão crescida. Clara estava paralisada. O que mais poderia acontecer? As sombras que dançavam no recinto a faziam sentir um frio na espinha. Com um movimento frenético, ela olhou para Carlos e Bia, a preocupação estampada no rosto deles. O tremor em suas mãos era o reflexo do caos ao seu redor. "Clara!" Carlos chamou, a voz sufocada pela urgência. "Você precisa acreditar! O que está prestes a acontecer pode não só mudar você, mas a todos nós." A multidão estava em agitação. Os murmúrios se intensificavam. Clara olhou para o forasteiro e sentiu um frio intenso. Ele estava praticamente apagado, como se a energia dele estivesse sugando a luz ao redor. Algo havia mudado, e Clara percebeu que não era apenas ela que estava presa na dúvida. Todos ao seu redor pareciam perder a esperança. E então, sem aviso, a porta da igreja se abriu novamente. Mais uma vez com um estrondo ensurdecedor. Todos se viraram, os olhos arregalados pela autoridade daquela nova presença. Um homem alto, vestindo uma capa negra, entrou com passos decididos, como se estivesse caminhando em um mundo de sombras. "Vocês estão brincando com fogo!" ele gritou, a voz profunda retumbando entre as paredes. Clara ficou tipo paralisada. Era um rostinho familiar. "Avô! Vovô! O que faz aqui?" Ela mal conseguiu falar. "Não há tempo para discussões, Clara. A verdade precisa vir à tona agora. O que sua família escondeu não pode permanecer nas sombras." Ele olhou ao redor e, em um ato de desespero, apontou para o forasteiro. "Você! O que você pretende fazer com a linhagem?" O forasteiro, que até então estava em silêncio, levantou a cabeça, mas não ofereceu respostas. Em vez disso, Clara, sem saber, segurou seu próprio coração que pulava, como se sacrificasse algo vital para enfrentar a situação. "O que ele sabe sobre nós?" Clara gritou, a voz tremendo com a mistura de medo e indignação. "Está na hora de você descobrir a verdade sobre seu pai e sobre você." O avô gritou, a voz ecoando. Ele se virou e olhou para ela com olhos que queimavam de fúria e paixão. A multidão estava tão tensa que o silêncio parecia sufocá-los. "Você não é só uma escolha, Clara. Você é a guardiã de um legado que sempre foi protegido." As sombras no fundo da sala começaram a se agitar mais, como se sentissem o peso das revelações. Clara tentou compreender, mas toda a confusão em sua mente apenas a levou a se sentir mais perdida. "O que você está falando?" E então ocorreu algo inesperado. Uma luz ofuscante começou a brilhar entre as sombras sombrias, e algo irrompeu dela. Não era uma pessoa, mas uma forma, uma energia pulsante que misturava dor e esperança. O surgimento desta força paralisou todos. "Chegou o tempo de revelar o que realmente somos", disse a entidade. Mas a voz não era humana. Era uma mistura de ecos de muitas vozes. Clara estava em choque, seus olhos se arregalando com horror. O que estava acontecendo? "O que você é?" perguntou. Antes que pudesse ter uma resposta, a entidade disse: "O seu avô, Clara, esteve nos dois lados do espelho. Ele fez escolhas que mudaram o destino de todos. Ele não é só seu avô, Clara. Ele é um dos guardiões." A revelação a atingiu como um soco no estômago. "Dois lados? O que você quer dizer?"
Olhou para seu avô com a sensação de traição pesando em seu peito. O que mais ele escondia dela? A multidão sussurrou, confusa, enquanto os rostos refletiam o que estava se desdobrando diante deles. E então, apontando para o forasteiro, o avô gritou: "Você não pode deixar isso acontecer, Clara! Ele está tentando romper o pacto que fez seu pai desaparecer. A verdade não vai apenas mudá-la, mas pode acabar com todos nós." As paredes da igrejinha pareciam vibrar com a verdade emergente. A sensação de traição apertou entre seus ombros, como se um peso insuportável a puxasse para baixo. Conflitos e sentimentos se agitaram, formando um redemoinho de emoções. "Clara!" o avô exclamou. Ela se virou para ele com olhos cheios de dúvidas. "Você vai me deixar lutar por você?" Clara sentiu um nó na garganta, mas algo dentro dela estava mudando. Sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Uma explosão de luz ofuscante interrompeu o silêncio, e Clara sabia que a batalha pela verdade estava apenas começando. Ao fundo, enquanto a luz emanava, as sombras torciam e se retorciam, como se algo mais estivesse despertando no caos. O que mais estava prestes a emergir daquela escuridão? A resposta estava mais perto do que ela imaginava. A escuridão envolveu a igreja, e o ar parecia vibrar com a tensão crescente. Clara estava paralisada. O que mais poderia acontecer? As sombras que dançavam no recinto a faziam sentir um frio na espinha. Com um movimento frenético, ela olhou para Carlos e Bia, a preocupação estampada no rosto deles. O tremor em suas mãos era o reflexo do caos ao seu redor. "Clara!" Carlos chamou, a voz sufocada pela urgência. "Você precisa acreditar! O que está prestes a acontecer pode não só mudar você, mas a todos nós." A multidão estava em agitação. Os murmúrios se intensificavam. Clara olhou para o forasteiro e sentiu um frio intenso. Ele estava praticamente apagado, como se a energia dele estivesse sugando a luz ao redor. Algo havia mudado, e Clara percebeu que não era apenas ela que estava presa na dúvida. Todos ao seu redor pareciam perder a esperança, e então, sem aviso, a porta da igreja se abriu novamente, mais uma vez com um estrondo ensurdecedor. Todos se viraram, os olhos arregalados pela autoridade daquela nova presença. Um homem alto, vestindo uma capa negra, entrou com passos decididos, como se estivesse caminhando em um mundo de sombras. "Vocês estão brincando com fogo!" ele gritou. A voz profunda, retumbando entre as paredes. Clara ficou tipo paralisada. Era um rostinho familiar. "O avô! Vovô, o que faz aqui?" Ela mal conseguiu falar. "Não há tempo para discussões, Clara. A verdade precisa vir à tona agora. O que sua família escondeu não pode permanecer nas sombras." Ele olhou ao redor e, em um ato de desespero, apontou para o forasteiro. "Você, o que você pretende fazer com a linhagem?" O forasteiro, que até então estava em silêncio, levantou a cabeça, mas não ofereceu respostas. Em vez disso, Clara, sem saber, segurou seu próprio coração que pulava, como se sacrificasse algo vital para enfrentar a situação. "O que ele sabe sobre nós?" Clara gritou, a voz tremendo com a mistura de medo e indignação. "Está na hora de você descobrir a verdade sobre seu pai e sobre você." O avô gritou, a voz ecoando. Ele se virou e olhou para ela com olhos que queimavam de fúria e paixão. A multidão estava tão tensa que o silêncio parecia
sufocá-los. Você não é só uma escolha, Clara. Você é a guardiã de um legado que sempre foi protegido. As sombras no fundo da sala começaram a se agitar mais, como se sentissem o peso das revelações. Clara tentou compreender, mas toda a confusão em sua mente apenas a levou a se sentir mais perdida. O que você está falando? E então ocorreu algo inesperado. Uma luz ofuscante começou a brilhar entre as sombras sombrias, e algo irrompeu dela. Não era uma pessoa, mas uma forma, uma energia pulsante que misturava dor e esperança. O surgimento desta força paralisou todos. Chegou o tempo de revelar o que realmente somos, disse a entidade. Mas a voz não era humana. Era uma mistura de ecos de muitas vozes. Clara estava em choque, seus olhos se arregalando com horror. O que estava acontecendo? O que você é? Perguntou. Antes que pudesse ter uma resposta, a entidade disse: o seu avô, Clara, esteve nos dois lados do espelho. Ele fez escolhas que mudaram o destino de todos. Ele não é só seu avô, Clara. Ele é um dos guardiões. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Dois lados? O que você quer dizer? Olhou para seu avô com a sensação de traição pesando em seu peito. O que mais ele escondia dela? A multidão sussurrou confusa, enquanto os rostos refletiam o que estava se desdobrando diante deles. Então, apontando para o forasteiro, o avô gritou: você não pode deixar isso acontecer, Clara. Ele está tentando romper o pacto que fez seu pai desaparecer. A verdade não vai apenas mudá-la, mas pode acabar com todos nós. As paredes da igrejinha pareciam vibrar com a verdade emergente. A sensação de traição apertou entre seus ombros, como se um peso insuportável a puxasse para baixo. Conflitos e sentimentos se agitaram, formando um redemoinho de emoções. Clara! O avô exclamou, e ela se virou para ele com olhos cheios de dúvidas. Você vai me deixar lutar por você? Clara sentiu um nó na garganta, mas algo dentro dela estava mudando. Sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Uma explosão de luz ofuscante interrompeu o silêncio, e Clara sabia que a batalha pela verdade estava apenas começando. Ao fundo, enquanto a luz emanava, as sombras torciam e se retorciam, como se algo mais estivesse despertando no caos. O que mais estava prestes a emergir daquela escuridão? A resposta estava mais perto do que ela imaginava. De repente, com um estrondo estrondoso, o chão começou a rachar. Clara viu fendas abrindo-se, e do chão surgiu uma figura sombria, seu rosto coberto por uma máscara. Chegou o momento de decidir. Clara, sua linhagem foi marcada por segredos e mentiras, e agora tudo será revelado. Todos recuaram, apavorados, mas Clara estava paralisada, a mente rodando. O que você quer dizer? Seus olhos fixos na figura, agora mais próxima. A entidade revelou um rosto distorcido, e uma voz ecoou como se 1000 pessoas falassem em uníssono. A verdadeira linhagem de Clara não é a da proteção, mas do poder. Você tem 2 caminhos diante de si, e apenas um é verdadeiro. O que escolher será o que definirá seu futuro. Os murmúrios tornaram-se gritos, e Clara percebeu que a pele do forasteiro estava começando a se desbotar, como se sua verdadeira forma estivesse emergindo. O que era aquilo? O forasteiro poderia ser parte de tudo isso? Agora, Clara, é sua decisão. A figura sombria gesticulou, e a sala estava em um frenesi total. Aceite seu destino e liberte-se do peso que te prende, ou fuja e perca tudo o que ama.
Clara sentiu a adrenalina correndo em suas veias, enquanto as sombras pareciam querer engoli-la. Olhando para seu avô, Carlos e Bia, soube que nada seria mais como antes. O peso de suas escolhas estava prestes a desabarem sobre seu mundo. E o que ela decidisse mudaria tudo, para sempre. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, como se toda a verdade que a envolvia estivesse prestes a cair sobre ela. A figura sombria se aproximou, suas palavras ecoando na sala, revelando segredos há muito guardados. A sua linhagem não é apenas de proteção, mas de poder. A afirmação perfurou o ar, fazendo todos ao redor se agacharem como se tivessem levado um soco no estômago. O avô de Clara estava em choque, sua expressão misturando desespero e determinação. Você precisa escolher, Clara. A verdade pode ser a sua libertação ou sua ruína. O medo de perder sua família ficou visível em seu rosto. Carlos e Bia se entreolharam, a confusão refletida em seus olhos, mas Clara sabia que a decisão era dela. Um silêncio profundo tomou conta do lugar, onde mesmo as sombras pareciam esperar. Foi então que, num impulso, Clara avançou. Se é verdade que eu sou a chave, então eu vou usá-la. O ar estava eletrificado e a confiança dela começou a crescer. Clara erguia-se, não só como uma garota perdida, mas como alguém destinada a enfrentar os desafios que a cercavam. O forasteiro, no entanto, ainda no chão, olhou para ela com um misto de espanto e orgulho. Isso, Clara. A escolha é sua, mas esteja ciente das consequências. A sua voz, agora mais forte, parecia ecoar nas paredes da igreja, enquanto o manto da verdade aos poucos se desfazia. Clara respirou fundo, pronta para a luta. Eu escolho a verdade! Ela gritou, sentindo a força do seu grito ecoar. As sombras começaram a recuar, como se temessem a sua determinação. E naquele instante, uma luz radiante emanou dela, saindo dos recessos mais profundos de sua alma. Era como se cada peça de seu passado, cada dor, cada pecado, se unissem em um brilho. A coragem se tornava o combustível para a transformação. Não deixe que eles te dominem! Gritou Miguel, a voz dele clangendo como um sino. Ao ver a luz de Clara, os olhares petrificados dos outros começaram a se iluminar, um a um. É isso! É por isso que estamos aqui! Pedro, agora mais próximo, ficou ao lado dela, pronto para segui-la, sem mais dúvidas. A entidade sombria tentou avançar, mas a luz de Clara a paralisou, como se o poder da verdade fosse um escudo indestrutível. Você sempre quis nos controlar, mas não mais. O som da voz de Clara reverberou pela sala. Era o momento de reivindicar sua força. Isso não termina aqui, Clara! A figura sombria entrechocou os dentes, mas a luz só cresceu. A pressão no ar era intensa, e Clara sentiu a esperança brotar em todos ao seu redor. Juntos, Carlos, Bia e os demais começaram a unir suas vozes em um único coro. Era uma transformação, um renascimento. O choque da verdade os uniu. Então, como em um auge cinematográfico, a luz explodiu em um brilho ofuscante e o tempo pareceu parar. Clara sabia que a batalha ainda não estava completamente vencida. Havia muito a aprender e a descobrir. Mas naquele instante, ela havia encontrado sua voz. Ela sabia que precisava continuar, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara se viu de pé, cercada pelo brilho da esperança e da verdade que agora era parte dela. Olhou para todos com um novo olhar, pronta para enfrentar qualquer que fosse o futuro. Sabia que teria desafios pela frente,
mas estava pronta. Eram muitas perguntas na mente dela, e a busca pela resposta estava apenas começando. Agora, se você ficou tão intrigado quanto Clara e os outros, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Seu apoio é fundamental. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã. Essa história não há